Bom, colegas, estão vendo a tela aí? Apenas o slide, né? Sim, É, perfeito. bom, gente, então o objetivo do encontro é a gente debater esse texto e primeiro gostaria de agradecer o convite pela nossa organização em estar podendo conduzir minimamente o nosso debate. Dizer que para mim foi, inclusive, uma experiência muito interessante eu poder estar lendo e estudando esse texto especificamente. E aqui é um disclaimer, assim, até para vocês compreenderem, né, aonde que eu estou, digamos, nesse mundo da proteção de dados. A gente observa que o tema da proteção de dados, ele abre espaço para inúmeras formas de você estudar, atuar ou desenvolver suas pesquisas sobre a matéria. E, fundamentalmente, a minha dedicação tem sido de vinculação acadêmica. E, curiosamente, ontem, uma colega perguntou se eu havia feito alguma certificação ISO, algo nesse sentido. E eu falei, olha, não é o escopo do meu trabalho. E eu já havia lido o texto, enfim, e pensei, poxa, eu que estou fugindo das ISOs, estou fugindo dessa parte assim, a vida aqui me endereçou um texto fundamentalmente, em alguma medida, com viés prático, digamos assim, de aplicação, e que é um desafio para aqueles que não estão, então, desenvolvendo essa matéria. Aqui, na verdade, um brevíssimo currículo, gente, só para aqueles que não me conhecem. Então, atualmente estou em fase de conclusão do doutorado lá na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem ali um QR Code para quem quiser mandar um WhatsApp ou ficar em contato. Depois eu posso mandar também essa breve apresentação, que, bem da verdade, não traz conteúdo, apenas bullets, né, para a gente poder desenvolver. Também gostaria de dividir com vocês essa iniciativa que alguns de vocês já conhecem, gente, que é um fórum chamado direitodigital.io, e eu faço também lembrando que essa iniciativa desse fórum é uma iniciativa livre, sem nenhum tipo de vinculação institucional, profissional, acadêmico, mercadológica. É um fórum de pessoas que juntos contribuem para o desenvolvimento de estudos. Então, eu acredito muito nessa questão colaborativa digamos, do ensino e também dos nossos temas relativos ao estudo do direito digital. Então, aqueles que quiserem contribuir, sintam-se à vontade e quiserem contribuir com mais profundidade, com moderação no fórum, mas a gente está aí à disposição. Bem, eu acho que assim, o grande viés do texto estudado, do texto que foi, então, colocado a debate, é esta compreensão do conceito de risco no regulamento europeu. É, Fundamentalmente, esse tema do risco, ele não é um tema novo, ou seja, o conceito de risco para o direito ele já é altamente desenvolvido, e principalmente nós poderíamos destacar aqui uma área que avança com muita profundidade no conceito de risco, que é o direito securitário. O direito de seguros fundamentalmente trabalha muito com a concepção de risco, sob a ótica até, digamos, formal, né? O texto é muito interessante, muito legal, fazendo assim uma análise de forma, como a gente diria, né? No entanto, eu senti falta de uma bibliografia que eu entendo como indispensável para todos aqueles que forem falar sobre risco. Então, eu já coloco aqui para vocês, tá? Essa é a principal obra de risco que nós temos, que basicamente trata toda a história do conceito de risco. Se vocês forem pesquisar o tema, seja no direito securitário, no direito privado, aqui nós temos assim, uma obra bem densa sob a ótica de risco. Lá na URGS nós temos uma colega também, eu não estou com o livro dela perto, mas que a dissertação de mestrado foi sobre o conceito de risco no contrato de seguro, que é a Luisa Peterson. Depois eu posso passar essa referência para vocês, que pode ajudar bastante. E mais legal também dessa convivência de hoje é lembrar que a Cíntia ela tem um background fortíssimo em tecnologia da computação, ciência da computação. Por que eu digo isso, gente? Porque eu, ainda que não tenha a formação da Cíntia, também, antes de ingressar no mundo do direito, trabalhei bastante com TI, fui desenvolvedor, etc. E eu sempre, quando comecei a estudar o direito digital, digamos, lato sensu, os meus professores diziam o seguinte: Juliano, foca no direito, foca no direito. Então, eu tive que fazer um trabalho muito grande para me descolar da ciência da computação, digamos assim, e focar em conceitos jurídicos.
E esse texto que eu li, ele me puxava fortemente para a ciência da computação. Então, felizmente, eu tenho a Cíntia, assim, que essa parte será com muito prazer toda sua, porque essa preocupação jurídica é algo que, enfim, a gente tem que levar em consideração. Então, basicamente, o autor ele vai meditar acerca deste artigo 35, que versa sobre avaliação de impacto sobre proteção de dados no regulamento europeu, ou seja, vou fazer aqui a breve leitura, né? Quando um certo tipo de tratamento, em particular, que utilize novas tecnologias e tendo em conta a sua natureza, âmbito, contexto e finalidade, for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, ali eu grifei, né? O responsável pelo tratamento procede, antes de iniciar o tratamento, a uma avaliação de impacto das operações de tratamento previstas sobre a proteção de dados pessoais. E aí, claro, depois vai dizer se um conjunto de operações de tratamento que apresentar riscos elevados semelhantes pode ser feita uma única avaliação. Também compartilhando com vocês sobre esse artigo 35, seja o texto que a gente estudou, ou o próprio, essa obra recente, que é o Comentários, né, organizado pelo professor Antônio Barreto Menezes Cordeiro, também, quando eu fui buscar o que eles diziam ali sobre esse artigo 35, ele vai nos ensinar que essa expressão novas tecnologias, ela está ali com um objetivo exemplificativo, ou seja, quando um certo tipo de tratamento, em particular, que utilize novas tecnologias, aqui se trata, digamos, não dá nem para chamar de rol, né, mas de um exemplo, ou seja, não é necessário que nós tenhamos novas tecnologias para, eventualmente, verificar a necessidade da avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Então, esse tema novas tecnologias é que entende a doutrina aqui que eu citei para vocês, que seria um termo exemplificativo. Se não me falha a memória, o próprio autor que nós estudamos também refere a mesma questão. E aí, nesse sentido, se desenvolve uma noção de, digamos, interpretação e aplicação das operações de tratamento, e principalmente destes relatórios, através de uma noção fundada no risco. Tá? Isso é muito interessante, porque, repito, volto a dizer, né, esse tema seja dos cálculos autoriais ou do direito securitário, 100% fundado em risco, análises financeiras de direito bancário, todas elas sempre trabalhando nessa ótica do risco. E eu também gostaria de colocar assim, um paralelo para vocês terem em mente, que me parece que esse artigo 35 ele é um prato cheio para o desenvolvimento de uma interpretação desse artigo 35 sob a ótica da análise econômica do direito. Então, assim, dá para fazer forte desenvolvimento sobre essa ótica da análise econômica do direito, principalmente quando a gente está olhando esse texto propriamente dito. Então, basicamente, um dos questionamentos que ele refere, né, o que deve ser objeto do relatório de impacto. Então, nós vamos avaliar que o objeto será o risco para os direitos dos titulares ou o impacto na proteção dos dados pessoais. O autor entende que esse artigo 35 ele é um texto um tanto quanto opaco, um tanto quanto ambíguo, e não nos traz informações assertivas sob a ótica do que nós devemos considerar como risco para os direitos dos titulares, como objeto para os relatórios que eventualmente nós vamos realizar. Então, deve-se avaliar risco para os direitos dos titulares ou impacto na proteção dos dados pessoais e, portanto, ele vai entender que nós teríamos uma distinção dessas duas assertivas, ou seja, o risco ele seria dividido em duas facetas, um evento e a sua consequência, ou seja, essa ideia de evento futuro e a consequência que esse evento futuro pode, enfim, impactar, seja nas liberdades individuais, como está bem descrito no caput, ou a consequência propriamente dita para a proteção dos dados pessoais. E aí surge, digamos assim, essa perspectiva, essa premissa que enfim, que eu entendi da seguinte forma, né? Bem, existiria eventualmente um chamado risco da compliance, ou seja,
Fundamentalmente. E aí, claro, esse tema aqui, principalmente olhando para o direito brasileiro, né, sempre tentando fazer aqui algum tipo de comparação, esse tema ele vai endereçar questões relativas ao problema da responsabilidade civil, tá? Porque nós vamos eventualmente compreender que existiria um possível chamado risco de compliance, ou seja, o fato de eu não estar em compliance, ou seja, cumprindo as obrigações e os deveres atinentes à proteção de dados, eu tenho, eventualmente, um conceito de risco típico de compliance. Só que para compliance, a mensuração do risco só poderá ser atingida, portanto, se este cumprimento das obrigações legais ocorrerem. E aqui, colegas, é muito interessante porque isso absolutamente tem tudo a ver com a análise econômica do direito, e eu digo para vocês assim que a análise econômica do direito é uma disciplina instrumental controvertida, ou seja, é importante mencionar que eu não tenho amor por ela, né? Porque às vezes as pessoas pegam essa tese como você vai resolver absolutamente tudo com a análise econômica do direito. Entretanto, nós estamos nessa matéria, como eu falei no início, racionalizando de uma forma quase matemática a mensuração desses riscos. E nós vamos acabar em tomada de decisões. E a economia é a ciência das escolhas. Bem, então, esse problema de atendimento das obrigações legais é um típico de um problema da teoria consequencialista da economia, ou seja, o direito ele só será eficiente e seguro se você estiver em compasso com as obrigações legais, mas se essas obrigações legais forem claras e se os agentes, portanto, conseguirem se comportar seguindo essas obrigações que seriam claras. Então, quando eu digo para vocês que há, digamos, este vácuo nesses conceitos subjetivos, de alguma medida, nós temos aqui um problema de escolha econômica extremamente relevante. E aí o autor faz esse questionamento. O conceito de risco importa? Eu já antecipo para vocês, lembrando, né, todos leram aí o nosso texto, que ao final o autor vai concluir que não importa o conceito de risco, mas sim a metodologia escolhida para elaborar o eventual relatório. Eu não estou tão seguro acerca dessa conclusão tida pelo autor. Até porque, com muita sinceridade, eu acho muito ligeira a abordagem que ele fez acerca do conceito de risco, inclusive carente de doutrinas assim fundamentais desse tema que é muito bem desenvolvido. Claro, com todo o respeito acadêmico aqui, né? Mas eu acho que, repito, assim, nós ainda precisamos falar sobre direito, né? Então, todos os temas relativos que fogem do direito ainda podem ser questionados. Eu não vou nem falar das eventuais impugnações que as normas ISO e tantas outras estruturas sofrerão por força de eventual questionamento da sua validade como fonte de direito e qual será a melhor a norma dessa natureza. Isso, naturalmente, será objeto de grandes discussões no nosso direito, tá? Eu faço aqui um apude, né? Ele utiliza este autor que traz o conceito de risco como evento futuro possivelmente danoso. Claro que aqui há uma meditação a ser realizada quando a gente está falando em evento possivelmente danoso, porque existe essa máxima, né, de que todo evento pode, em alguma medida, ter, digamos, uma qualidade de desenvolver dano, tá? E aí, acho que a melhor concepção é aquela máxima de que em uma cesta de frutos nós temos inúmeras frutas, né, todas idênticas, ou seja, todas danosas. Qual daquelas frutas vai fazer com que o Dr. Braulio Guzmão se convença que aquela fruta ali mereça gerar um dever de indenizar? Porque dano há. A questão seria qual é o dano indenizável. Bem, e aqui seria o questionamento qual é o dano que merecerá, portanto, o tratamento através desses relatórios, né? E, por outro lado, ele vai, enfim, desenvolver essa concepção de noção técnica de risco, ou seja, vai desdobrar, né, nessa concepção de folha, né, ou seja, do desabrochar quase como de uma folha, em que nós teremos ali eventos futuros positivos e negativos, que nós teremos que avaliar, e por outro lado também a tomada de decisões
fundamentadas com base nesses eventos futuros positivos e negativos. Então, de acordo com o autor, esse seria um conceito técnico de risco a ser perseguidos por eventuais relatórios que nós estamos aqui observando. Até então, me parece que não há nenhuma objeção enquanto essa noção técnica de risco, naturalmente, permanecerá ainda a necessidade de preenchermos esse suporte fático do conceito próprio de risco sob a ótica, repito, jurídica, tá? Porque ainda é direito, digamos assim, não que esta ótica jurídica não seja influenciada por instrumentos de natureza técnica, matemáticas e daí por diante. Mas me parece que nós deveremos nos debruçarmos através dessa ótica, né? E a consequência seria duas formas, né? Duas técnicas, uma de mensuração do risco e a outra de gerenciamento de risco. Então, basicamente, os colegas que trabalham aí com implementação da LGPD e de programas de privacidade de modo geral, têm isso, né, na sua rotina diária. Essas duas técnicas, fundamentalmente, que nós vamos fazer escolhas, né? A primeira está através, digamos, de inventários acerca dos riscos que nós temos, e a segunda é a mensuração e a tomada de decisões. Então, basicamente, em um primeiro momento, a gente vai avaliar a gravidade do risco. Então, aqui digamos, uma graduação através de um nivelamento próprio de risco, e o segundo é a tomada de decisão. A ideia que o autor refere, e essa é uma frase muito conhecida, que ele diz que é conhecida, né, que não há risco zero. E aí é que é importante mencionar, e é uma obviedade, né, que não é risco zero. Entretanto, o mais interessante aí, fazendo um pouquinho do uso dessa análise econômica do direito, né, do famoso teorema de Coase, que vai nos referir que os agentes eles tomarão decisões mais eficientes quando nós reduzirmos os riscos e os custos de transação à margem zero. Então, me parece que nesse aspecto, sob uma ótica instrumental, como é o texto aqui proposto, e quase como de aplicação material da norma, nós poderíamos nos esforçar no sentido de reduzir, ou seja, uma inclinação de redução dos riscos à margem zero, porque assim nós teremos, digamos, um tratamento mais eficiente sobre essa ótica mais instrumental da AED. Então, basicamente, nós vamos descrever os cenários com os eventos e as suas consequências e estimar de acordo com a severidade. Bem, qual é o conteúdo disso? Como que nós vamos fazer? Eventualmente, a Marcela tem uma técnica, ela utiliza um determinado autor, uma determinada metodologia, o Diego Machado outra, a Isabela outra, e daí por diante. Ou seja, N são as formas de trabalho, né? E repito para vocês, desde que atendam o direito. Então, se retorna, né, a leitura deste texto do artigo 35, porque, basicamente, ali, onde está destacado em rosa, né, se questionaria se essa mensuração do risco vai levar em consideração os riscos para direitos e liberdades das pessoas singulares, ou, basicamente, como nos acena o autor, direitos fundamentais. Então, e aí direitos fundamentais em sentido amplo, né? Ou seja, ele dá o exemplo, direito de informação, direito de, enfim, talvez a própria liberdade de expressão e daí por diante. Então, sempre haverá risco. Agora, estes riscos aqui, eles deverão estar adequados a essa ótica também de direitos fundamentais. Quais são as liberdades que estão inseridas nesse contexto? E aí, me parece, pelo estudo assim, que fiz minimamente com outros autores europeus, que digamos, essa técnica utilizada no caput 35 é uma técnica exemplificativa, e quando nós estamos falando em liberdades fundamentais, nós estamos falando em digamos, rol exemplificativo. Portanto, nós estaremos diante de toda e qualquer liberdade fundamental. Vejam como realmente é amplo. E aí vem essa pulga que eu fico, né? Quem dirá isso? A última coisa que eu quero ouvir é a NPD, tá, gente? Com todo respeito à NPD, mas a gente tem que parar de colocar também uma carga de solução de direito na NPD. E tampouco não será
soft law, né, ou lex mercatória, eventualmente, que vai nos dizer quais direitos fundamentais. Né? Senão nós, então, vamos ficar perante a contratualização do direito privado sobrepondo a Constituição Federal. Então, qual será este alcance, né, do conceito? Eu repito, então, já como eu referi para vocês, nós temos aqui uma tomada de escolha altamente consequencialista, ou seja, o que vai se avaliar é a consequência ou a possível consequência do risco no momento em que nós teremos aí risco face direitos e liberdades. Então, repito, é uma análise puramente econômica, pelo viés do autor, que quando ele fala em análise consequencialista, a teoria consequencialista é uma teoria econômica e não jurídica, porque o direito não se preocupa com a consequência. Não fosse assim, né, um parênteses, nós não teríamos aqui mandado de segurança para entrega de medicamentos, né, e não obstante ocorra negativa por parte do Estado. Agora, a consequência aqui é um critério de cunho econômico, que, claro, pode influenciar o direito. Então, a proteção dos dados pessoais será o evento, de acordo com o autor, e o alto risco será esta consequência. Eu gostei bastante, gente, coloquei ali página 4, tá? Eu gostei bastante dessa citação, desse trecho, que é uma tradução feita rapidamente, digamos assim, né? Então, quando os direitos e obrigações de proteção de dados não são perseguidos, poderá ocorrer a violação aos direitos fundamentais dos titulares afetados pelas operações de tratamento. Então, essa análise sob a ótica de estar em compliance ou uma análise fundada no risco, esta inclinação em perseguir o atendimento da mitigação ou isolamento de risco faz com que nós tenhamos aí o atendimento, portanto, dessa linha mestre de direitos fundamentais. Mas mais do que isso, eu gostaria também de me valer da doutrina europeia para lembrar aos colegas que o regulamento europeu ele está muito apoiado numa ideia de licitude do tratamento. Não que o direito brasileiro assim não esteja, mas o regulamento europeu tem, me parece, a licitude. Eu sempre faço um paralelo. Se nós olharmos para o marco civil da internet, o grande pilar é a liberdade de expressão. Gostemos ou não, de A a Z você vê liberdade de expressão. No regulamento europeu, nós temos a licitude do tratamento. Portanto, essa licitude, me parece, nessa análise de risco, estará muito vinculada a este risco compliance. Tá? Agora, seria o artigo 35, voltamos ao problema do autor, né? Seria o artigo 35 um artigo que acena para compliance, um risco de compliance? Ou nós estamos falando aqui, né, uma outra concepção de risco, e sim um risco puramente jurídico, tá? Então, o problema, fundamentalmente, é que, segundo o autor, não há sustentação metodológica em muitas das técnicas utilizadas para a realização de relatórios de impacto e etc., para, em tese, dar vazão aí a esta necessidade imposta pelo artigo 35. E aí, digamos, ele vai trazer uma visão que seria diferente da visão de compliance, mas uma avaliação do risco propriamente dito, né? Então, basicamente, o artigo, o grupo de trabalho, né, do artigo 29 traz essa perspectiva que o controlador deverá sempre estar disponível, né, para se verificar se ele está em compliance com as obrigações, ou seja, acenando para uma ótica de compliance, né, o que seria o alcance, o conteúdo dessa compliance, mas o autor termina o nosso texto dizendo que o problema é de método para o atendimento, digamos, dessa linha mestra aí, do conceito de risco. Como eu disse para vocês, eu não estou muito convencido, particularmente dessa teoria do autor, até porque também, com muita sinceridade, eu não conheço todos os métodos, né, de avaliação de risco disponíveis aí que ele mensura. Agora, não pelo método, mas pelo direito, há de haver, né, solução para o endereçamento dos problemas do artigo
35 ou de, dispositivos análogos, porque é direito, né? Não é só a aplicação. Então, gente, eu tentei fazer rapidamente aqui, cumprir aí até o meio-dia para a gente poder. É muito difícil, né? A gente já percebeu em todas as apresentações, tem que tocar para dar vazão no tempo. Então, de todo modo, gostaria de dividir agora a palavra com a Cíntia para que ela traga aí a visão dela, do que ela entende, e também ficar à disposição dos colegas para colher suas impressões. Gente, obrigado pela paciência. A Isabela quer falar alguma coisa antes, ou posso seguir? Como é que Pode você... seguir, Cíntia. Fique à vontade, Cíntia. Tá, obrigada. Bom dia, então, a todos e todas. Obrigada, Juliano, pela sua exposição. Isso já facilita bastante, né? A gente que vem em falar após sempre tem uma responsabilidade muito grande, porque eu procurei olhar para o texto com uma visão diferenciada, já que eu tenho essa vivência da área tecnológica, né? Como eu me denomino, eu sou uma infiltrada na área do direito, então, que me acolheu já há 15 anos, e então eu me sinto muito bem trabalhando com todos e todas da área do direito. E fiz uma leitura, então eu concordo inicialmente com o Juliano, ou seja, no início, em relação ao texto, o autor, ele realmente, ele não diz exatamente qual é o caminho que ele vai seguir no texto e deixa em dúvida qual a relação que ele vai criar entre o risco, o compliance e a proteção de dados, né? E se você observar esses 3 elementos, não há como você dizer que você está em conformidade, né, seja com a legislação europeia, ou a nossa aqui, ou qualquer outra legislação voltada à proteção de dados pessoais, sem que você olhe, né, para aspectos jurídicos e aspectos tecnológicos quando você fala em tratamento de dados, não em meio físico, papel, mas em sistemas, em processos, né? E que hoje é a grande realidade no mundo, ou seja, toda a parte de processamento digital de dados mesmo, e de dados digitais, né? Dados não só digitais, mas de todos os formatos e conteúdos e expressões de armazenamento, mas que permite, então, você fazer essa relação na busca pela conformidade, no atendimento aos aspectos jurídicos, e como o Juliano colocou muito bem, ou seja, é direito, inicialmente é uma lei, né? É um regulamento, ou seja, tem esse peso e essa característica, portanto, devemos olhar para esses instrumentos com esta importância, mas como eu sempre falo, dentro, seja do GDPR ou mesmo da nossa legislação brasileira, a gente tem um cunho bastante tecnológico, né? Quando a gente vai fazer uma análise mais específica de termos, né, terminologias e definições que são dadas, seja no regulamento europeu ou na nossa legislação brasileira. Então, eu fiz uma leitura pontuando algumas coisas nesse sentido e trazendo alguns contrapontos, né, em relação ao que os autores apresentam, e como o Juliano falou, de uma maneira assim muito, às vezes, eu não gostaria de usar essa palavra, mas de uma maneira simplificada, parecendo ser uma verdade absoluta, sem trazer todos os elementos necessários, muitas vezes. Acho que foi isso que o Juliano sentiu na leitura, e quem leu atentamente o texto também deve ter percebido. Então, obviamente que o texto é um texto curto, são 10 páginas, né? Mas que, se aberto ou desdobrado, poderia ser perfeitamente aí um texto bastante longo,
porque há vários contrapontos. Então, eu vou trazer esses contrapontos e depois a gente pode discutir, obviamente, e eu não preparei uma apresentação assim em PowerPoint, então eu vou acompanhar aqui com os elementos que eu trouxe, mas que eu tenho algumas imagens que necessariamente depois eu posso compartilhar com vocês também. Então, o primeiro contraponto que eu trago é que há que se pensar nos riscos decorrentes da inter-relação e interdependência do homem contemporâneo com o meio ambiente digital, né? Ou seja, essa relação hoje não é uma relação simples, uma relação simplória, né? Ela é uma relação complexa quando a gente pensa em meio ambiente digital. E quando pensamos nesse meio ambiente digital, pensamos também, obviamente, nos dados que circulam, que permeiam, que estão aí presentes nesse meio ambiente digital. Além disso, o tratamento de dados pessoais, né, está ou pode estar vinculado ao surgimento de riscos capazes de comprometer a qualidade da vida do homem, né? E essa qualidade, eu entendo, os titulares de dados. Então, né, você como titular de dados pode ter, né, a sua vida, o seu estar, né, o seu viver, né, em meio ambiente digital alterado por conta do tratamento de dados pessoais, né? Principalmente quando a gente pensa em tomada de decisão, em profiling, né, em rastreamento, e outras diversas, né, mineração de dados, aplicação de técnicas de inteligência artificial e assim por diante, né, que podem aí tomar uma decisão ou indicar para você determinados serviços ou produtos, ou você ser o próprio produto, né, como costumamos também comentar, e isso, então, pode realmente alterar ou interferir, né, na vida. Considerando-se, então, o titular de dados como parte indissociável do meio em que vive e com o qual necessariamente interage. E, portanto, essa vivência e essa interação ocorre por meio de dados. Então, eu senti, assim, do autor, uma falta de contextualização melhor em que ambiente ele estava olhando para o artigo 35 e os demais elementos que ele trata no artigo. Então, eu busquei, né, essa fundamentação para que eu pudesse me sentir mais confortável, né, lendo o artigo, e essa é a ambientação, esses dois contrapontos que eu trago para vocês. O terceiro contraponto que eu trago é que risco não é sinônimo de perigo, né? E o autor, por vezes, no início, principalmente ali quando ele define risco, ele trata as duas coisas como sinônimo. Não sei se o Juliano fez assim, que bom, Juliano, porque ele trata os dois termos como sinônimos, e não são, né? Quem já estudou Beck ou outras teorias, como o Juliano comentou, já deve ter visto que é diferente, que deve ser diferente, e para o direito é importante que a gente retome essas duas definições e entenda. Por quê? Porque senão você vai tratar ou tudo como risco, né, e não vai adentrar aos elementos constitutivos do risco de maneira adequada, que é o que o autor propõe no artigo, trazendo os elementos constitutivos do risco. Mas, para isso, a gente precisa fazer essa diferenciação entre perigo e risco, né? Então, é importante, né, lembrar, né, o Juliano trouxe aí alguns autores, eu aqui rememoro Beck, né, que traz, então, também essa diferenciação de perigo e risco, e também um outro autor, que é o José Esteve Pardo, né, que também tem um livro, né, que trata e faz essa diferenciação.
Então, é importante a gente pensar, né, que os seres humanos passam a interferir no curso, né, das coisas, né, ou da natureza, né? E aqui a gente pode entender essa natureza como parte também da personalidade, né, humana, representada aí pelos dados pessoais. Então, é importante a gente fazer essas conexões de fundamento, né? E nesse contexto, entender que a origem dos riscos se vincula diretamente aos processos de tomada de decisão. Então, quando eu preciso tomar a decisão, se eu vou tratar ou não vou tratar dados, né? Se eu vou fazer a coleta, se essa coleta de dados vai ser mínima, que dados são esses, né? Como eu estou obtendo esses dados, né? Consentido, não consentido, né? E todos os demais elementos, eu passo a ter um olhar diferenciado para aquele conjunto de dados que descreve uma pessoa, que descreve um conjunto de pessoas, né? E que, portanto, nessa tomada de decisão é necessário refletir claramente, né, os anseios desse ser humano, desse titular de dados. Então, muitas vezes, né, a gente lê e vê se falar muito em qual é a expectativa que aquele titular de dados tem a partir daquela coleta, né? Será que realmente eu entendo o que está me sendo explicado, quando é explicado, né? Muitas vezes nem explicação se tem. Então, será que eu realmente tenho as minhas expectativas representadas naquele mundo digital, de forma a eu entender exatamente como os meus dados serão utilizados? Então, é importante a gente fazer esse entendimento, né? Porque tratar dados pessoais, muitas vezes, né, é causar violações, usos indevidos, não consentidos, né? Então, é importante a gente entender a relação entre o tratamento de dado e como isso pode causar risco, porque envolve tomada de decisão. E a partir do momento que envolve tomada de decisão, eu preciso saber como ou quais riscos, ou que categorias de risco, ou que níveis de risco eu estou ali gerando ou possibilitando naquele tratamento de dados, né? Então, esse é um outro contraponto que eu trago, né? Além disso, no sentido mais técnico, né? A gente precisa entender que a tomada de decisões tem por base a avaliação de eventos futuros, né? Isso o Juliano também colocou e os autores também colocam, né? E os autores também apresentam que o risco continua sendo uma noção abstrata, né? Que necessita de metodologias, modelos e processos, né? Por quê? Por que o risco, né? Ou a avaliação do risco ou a gerência do risco, ela precisa de metodologias, métodos, modelos, processos, né? Porque a gente visa normalmente evitar, prevenir, né? Mitigar riscos, né? Ou seja, essa noção de mitigação é muito importante, né? Para que eu possa entender, né, as duas etapas que os autores apresentam, que é a avaliação e o gerenciamento de risco, né? E nessa avaliação, ele traz dois conceitos, que é a probabilidade e a gravidade desses riscos, né? Por isso existem várias metodologias nas quais, né, talvez alguém já tenha estudado a metodologia de Delphi, na qual você pontua, né, ameaças, você pontua níveis, graus diferenciados, né? Pode ser numa escala qualitativa, pode ser numa escala quantitativa de probabilidade, mesmo quando eu consigo calcular isso, e é possível determinar
por diferentes técnicas também, essa quantificação. Então, é importante a gente entender que os autores, eles falam em redução do risco, em controle de risco, e medidas também de mitigação de risco, né? Então, e quando a gente fala e lê a maneira com que os autores escrevem, eles estão muito preocupados ali, eles não estão preocupados, na verdade, em diferenciar riscos jurídicos de riscos tecnológicos. E é importante a gente observar isso, tanto é que o Juliano, quando começou a fala dele, ele falou, puxa, eu fujo da ISO, né? Estou fugindo da ISO, né? Por quê? Porque é lá que está a tecnologia, né? Não tem como a gente falar em proteção de dados sem falar em segurança da informação, né? E se eu falo em segurança da informação, eu falo em risco, né? E eu falo em tomada de decisão, e vejam que o compliance só complica, né? Não fica mais simples, ele fica cada vez mais complexo, com mais elementos a serem observados e tratados, né? Por isso que muitas vezes diz assim, não, a LGPD é uma coisa muito fácil da gente implantar, porque basta pegar o consentimento do usuário, do meu cliente, ou assim por diante, e eu estou tranquilo, né? Obviamente que não, né? Com certeza todo mundo aqui já é estudioso aí nessa parte do assunto. Então, é importante determinar se o nível do risco é suficientemente baixo para que eu possa assumir esse risco, né? Então, qual o risco de um vazamento de dados? Qual o risco de eu não tomar determinadas medidas de segurança da informação? Por exemplo, eu tenho lá os dados de cartão de crédito dos clientes de um e-commerce e eu não criptografar isso. Mas tem um custo, tem tempo, tem. Mas qual o risco, né? Qual a possibilidade? Existe uma possibilidade de que haja um vazamento? Será que todos os meus sistemas são seguros o suficiente? A gente já viu aí, historicamente, vazamentos, né, de várias empresas, né, de vários setores, que tiveram aí dados de cartão de crédito vazado. Por quê? Porque não havia criptografia. E daí todo mundo que é da área de segurança vai dizer, puxa, mas é tão básico, e por que eles não faziam? Né? Porque eram centenas de milhares de usuários e assim por diante. Então, tem várias justificativas técnicas também para essa tomada de decisão. Os autores, então, eles apresentam a avaliação de risco composta por 3 etapas: os critérios dos riscos, a identificação de riscos e a etapa de avaliação adequada dos riscos. E, para isso, eles entram, então, nos elementos constitutivos dos riscos, né? E é muito interessante para quem não foi atrás de um material que eles chamam de Senil Methodology, de 2015, né? É bem interessante observar a relação do que está lá nesse material com a ISO, né? Especialmente aí a família 27000, né? Então, quando você fala em gravidade e probabilidade, para que você possa, né, descrever, quantificar, né, avaliar esse risco, você vai precisar entender que a gravidade representa a magnitude de um risco e que a probabilidade representa a possibilidade de ocorrência de um risco, né? Então, eu comentei aí da técnica de Delphi, né, que faz justamente um cálculo muito simplificado e é possível se estabelecer uma matriz de risco, né? E quando se faz isso, por exemplo, sob aspectos tecnológicos, eu posso estar querendo identificar, por exemplo, riscos de disponibilidade da informação, da integridade da informação, da confidencialidade da informação e várias outras propriedades aí que são associadas à segurança da informação também, né?
Importante também a gente observar, eu acho que o Juliano falou muito bem sobre o olhar do que é positivo e negativo sobre os direitos, liberdades e interesses dos titulares, né? Eu acho que ele falou muito bem, explicou muito bem com a leitura dos autores, né? E que esses riscos para os direitos e liberdades, né, podem realmente causar impactos negativos, né? E eles comentam muito sobre os direitos fundamentais, ou seja, violações de direitos fundamentais, né? Então, não se pode tratar do risco como algo tão assim abstrato que não se possa quantificar ou entender, ou mesmo que não se possa, de uma maneira mais simples, quantificar, mas pelo menos olhar para a possibilidade da existência de risco. Acho que isso é muito importante, né, que os autores trazem, e eles muitas vezes se preocupam com essa definição técnica do risco, ou se simplesmente estamos falando de um termo, né, de risco. Mas, na verdade, não. Eu acho que são as duas coisas, né? É a proteção de dados pessoais como um evento que está em jogo, ou seja, que pode gerar consequências, né? E, então, o dano, né, se torna a violação de um direito fundamental decorrente do tratamento de dados. E, portanto, eles falam nesse risco de compliance, que mesmo o Juliano comentou, né? E explicam que quanto menor a conformidade ou maior o evento de não conformidade, maior o risco, né, para os titulares dos dados pessoais e, portanto, dos titulares de direitos fundamentais. Então, já me encaminhando para o final, eu acredito que não há como violar direitos fundamentais sem que dados pessoais sejam utilizados, né? Eu estou utilizando aqui a palavra utilizados, né? Mas a gente poderia utilizar tratados, né? Vazados, minerados, classificados, agrupados e assim por diante, independente da técnica, né? Que esteja sendo aplicada. E a não proteção de dados pessoais, que permite a violação de direitos fundamentais, né? E a proteção de dados, portanto, ela é uma ferramenta, enquanto a não proteção, ela se torna uma porta de entrada às violações. Não há como proteger dados sem que se olhe para a segurança da informação. Por quê que eu acredito nisso? Porque a proteção de dados age sobre o objeto, sobre o dado, sem semântica. E a segurança da informação atua sobre a semântica, visto que a informação já constitui resultado a partir de processamento, seja esse mental ou computacional, né? Possibilitando, então, se dar forma ao conjunto de dados, transformar em informação, né? E a proteção é a base para a segurança. Então, eu não tenho como olhar para esse compliance como um todo, estar em conformidade com um regulamento, uma legislação ou alguma diretriz, sem que se olhe para os dois lados de uma mesma moeda, né? Se a gente imaginar o dado como uma mesma moeda, eu teria de um lado a proteção do dado e do outro lado a segurança da informação. Então, é bem interessante nós fazermos essa junção, né, de elementos e utilizarmos disso como ferramental, né? Por isso os autores mencionam muitas vezes metodologias, métodos e técnicas, né? Ou seja, o risco, ele passa por esse ferramental e passa também por um ciclo. Quando a gente entra na gerência do risco, na gestão do risco, eu tenho que estabelecer um ciclo,
né, de estar sempre olhando para aqueles elementos que me levaram àquela tomada de decisão inicial, né? Por quê? Porque eu posso ter mudanças de tecnologias, eu posso ter mudanças de comportamento, eu posso ter mudanças de objetivos, de visão, de meta dentro do negócio, e vou precisar, então, estar sempre olhando, revisando, né, essa avaliação do risco, visando, obviamente, a mitigação e, portanto, a manutenção de um sistema de gestão de risco, né? E por isso que os relatórios de impacto se tornam tão importantes, porque é no relatório que você vai registrar o que você faz, como é feito, né? Quando é feito, e quais foram as decisões internas para tratar, observar ou avaliar aqueles riscos, né, que você está aí apresentando, ou ponderando, ou relatando de uma maneira mais genérica, falando dessa forma. Então, eu acho que com isso eu encerro, para que tenhamos tempo aí também para as outras pessoas comentarem, ou o Diego e a Isabela conduzirem. Muito obrigada. Obrigado, Cíntia. Obrigado também, Juliano. Vocês trouxeram abordagens e perspectivas bem interessantes sobre o texto. E eu queria aproveitar fazendo, assim, para fazer uma provocação, uma pergunta. E eu achei interessante essa observação que tanto o Juliano como a Cíntia fizeram a respeito da uma falta de o que seria, acho que um marco teórico mesmo, mais claro a respeito do que ele entende por risco. A minha impressão, lendo assim, o texto, e depois eu não li a tese do Geller, mas assim, eu sei que ele publicou, saiu ano passado. Eu acho que o foco dele ali ou melhor, é mais, ele está tratando do conceito de risco como uma fase necessária para ele cuidar do, acho que, objeto que ele assim, é a abordagem regulatória, né, o modelo regulatório baseado no risco. Então, acho que eu até vi o texto do, oh meu Deus, aquele que você mencionou, Juliano, ele até tem, eu vi na tese, mas só que ele realmente não utiliza como, acho que um marco, né, teórico. E então, assim, a partir essa impressão, essa observação a respeito da ideia que ele quer analisar esse modelo regulatório, que acho que é um pouco talvez, conclusão que a tese dele, pelo que eu vi, se endereça, se encaminha, e tem uma pegada, ou melhor, um apelo mais também prático, né? Então, pensando nessa que seria uma abordagem, né, pautada no risco, e ele busca colocar assim a avaliação do risco e trazer a compliance para dentro dessa avaliação, para assim se pensar, poxa, você tem aquele modelo baseado em direitos e um modelo assim dito baseado no risco. Um modelo baseado em direitos já estabeleceria um nível como que uma régua, né, aplicável talvez assim a todos os agentes de tratamento quanto aos deveres, as obrigações que eles devem cumprir com relação ao tratamento de dados pessoais. Então, um regime, se é que a gente poderia assim dizer, mais uniformizado ou talvez até mesmo, não sei se a palavra único aqui seria aplicável, mas, assim, o mesmo nível de proteção de dados pessoais, em uma série, então, de âmbitos e de atividades que são desempenhadas. Já a abordagem voltada para o risco, você avaliaria o tipo de risco específico que aquela atividade envolve, para direitos dos titulares, para se entender, para se delimitar as obrigações, ou nível, o tipo de atividade, ou melhor, de medidas administrativas a serem adotadas, quais os programas de softwares de segurança da informação, as práticas de segurança da informação mais adequadas, assim por diante. Então, a minha
provocação, minha pergunta é, num contexto em que nós temos o STF assim, uniformizando a sua jurisprudência no sentido de consagrarmos então um direito fundamental à proteção de dados pessoais, e aí um direito que vincula não só, assim, tem efeitos não só horizontais, mas verticais, não só horizontais, mas verticais, então também vinculando particulares, nós teríamos uma compatibilização com essa noção de um direito fundamental à proteção de dados pessoais, portanto, que vincula entidades públicas e privadas, com uma regulação que pode ser, né, flexível ou moldada a partir dessa averiguação do risco. E aí percebam, né, que a ideia de accountability, ela também se pauta, ou melhor, ela se utiliza dessa noção do risco, da regulação, para que os próprios agentes de tratamento tomem medidas que sejam consideradas apropriadas a partir dos riscos que forem identificados ou avaliados. Pela LGPD, uma abordagem pautada no risco, ela seria possível? Então, ou há uma colisão entre esses modelos regulatórios aqui existente, ou é possível se compatibilizar nesse cenário de direito fundamental à proteção de dados pessoais e essa abordagem baseada no risco? Diego, vou aproveitar para trazer algumas coisas que eu estava pensando durante todas as exposições, porque a gente teve a tomada de subsídios da NPD agora sobre incidentes de segurança. E aí é super interessante pensar como a autoridade está se movimentando em relação a esse tema, né? Então, algumas das questões pedia para trazer metodologias já existentes de análise de risco, e não foi algo muito fácil de encontrar, pelo menos até nas contribuições que eu tive a oportunidade de ler. Não foram encontradas tantas, ou ainda eram muito incipientes, e se não, ainda tinham algumas questões de confronto regulatório, como você estava colocando, Diego, de, por exemplo, autoridades nacionais de cada país da União Europeia tem uma própria metodologia, apesar do regulamento ser o mesmo. E ainda tinha a diferenciação de risco e dano, que foi um ponto que a NPD trouxe como uma questão, como diferenciar risco e dano, e a gente ainda nem tem uma metodologia. Então, eu não sei se quais vão ser as escolhas da NPD em relação a isso e qual vai ser a prática brasileira em relação a isso, mas pensar em metodologias que são compatíveis com outras jurisdições pode ser uma boa tática ou uma péssima tática, mas pelo menos existe uma movimentação da NPD de levantar isso e realmente trazer isso para a discussão, o que me deixa um pouco mais tranquila. E aí, pensando também nessas diferenciações, é muito interessante, porque a análise de risco, como até a Cíntia colocou, é presente em todo o fluxo de dados. Agora, em compensação, como essa tomada de subsídios já era voltada para incidentes de segurança, a gente acabou não falando sobre segurança da informação, pelo menos nas perguntas delimitadas. Então, também entender como que falar desses temas separados é um grande desafio que eu não sei como endereçar melhor do que o que foi feito pela NPD, porque realmente, se também fizer uma tomada de subsídios que vai falar desde a segurança da informação até a notificação de incidente, às vezes a gente não conseguiria trazer contribuições tão boas. Mas é só porque a gente teve essa contribuição e realmente o risco foi muito bem trabalhado, muito perguntado. Mas era só para provocar também. Aí eu queria passar já para a Marcela. Bom dia. Primeiro, parabenizar os colegas Juliana e Cíntia, foi muito interessante a apresentação. Eu só queria compartilhar com vocês, enfim, eu acompanhei o seminário internacional da Lei Geral de Proteção de Dados e teve ali um painel que falou bastante, né, dessa questão do risco. Acho que, se não me engano,
foi até o Bruno que trouxe umas informações bem interessantes quando a gente olha para a experiência da União Europeia e para as multas que foram aplicadas, a gente consegue verificar que, na verdade, olha só, a gente poderia ponderar que o risco maior, tá? Até maior do que, digamos assim, o não cumprimento da segurança da informação, porque a gente tem mais multas, é o próprio, digamos assim, ó, é a insuficiência de uma base legal para o tratamento de dados. Então, quer dizer, a gente tem risco de violação à lei mesmo, e de outras, por exemplo, de cumprimento de obrigação de informação. O que mais que eu estou olhando aqui? Deixa eu ver, eu até peguei algumas anotações que eu tinha. Que é um pouco aquela noção de licitude, né, que a gente falava. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, ali foi feita uma avaliação do legítimo interesse, né, que daqui a pouco, no teste de ponderação, não foi bem feito, daqui a pouco realmente desrespeitou ali os direitos fundamentais dos titulares dos dados. A gente tem também aqui um número muito alto de multas por descumprimento dos princípios da lei. 20, aqui um dado, depois eu vou compartilhar com vocês, é a apresentação do Bruno Bioni, que aqui parece assim, que 20% do total das multas são relativas a questões de segurança da informação. E todo o resto, então, seriam, enfim, né, dizem respeito a descumprimento de outros fatores, outros pilares da lei. Então, a gente pode olhar essa experiência da União Europeia, enfim, né, para tentar antecipar um pouco que, na verdade, provavelmente a gente vai ter enfim, vai acontecer parecido aqui no Brasil, né? Porque é o início, se nem... Olha só, é a primeira coisa que a lei diz, você tem que ter uma base legal para realizar o tratamento do dado. E nem essa tarefa mínima está sendo feita pelos, enfim, né, pelos agentes, então vai estourar ali, é o primeiro risco. Deixa o Juliano falar. Na verdade, Marcela, eu acho que é bem importante que você traz, porque esse é o turning point de uma mudança de cultura, né? Qual é a cultura que sempre se viveu? Eu posso fazer tudo, eu nunca precisei me preocupar nem com a base legal, né? Exatamente. Então, por que agora, né, eu vou me preocupar com isso? Só porque tem um regulamento ou uma legislação que diz que eu devo olhar para determinadas bases legais, que eu devo justificar, né, que eu devo informar e assim por diante. Então, eu acho que essa observação é muito pertinente com a discussão, né, porque o risco, antes de ser tecnológico, é jurídico. Perfeito. Ou seja, eu não cumpro nem o que eu deveria cumprir, quanto mais o restante. Exatamente. Né? Muito bom. Um ponto que eu queria também só colocar uma pulga assim, na orelha de você, nos colegas, é o seguinte, até me valendo de ti, Cíntia, assim, de todos os colegas aí vinculados à tecnologia da informação, segurança da informação propriamente dita. Eu não gosto muito de, digamos, desse diálogo de risco, com muita sinceridade, porque a gente ainda sequer avançou na discussão se tratamento de dados é atividade de risco, de acordo com o direito. É atividade de risco? Qual é a natureza do conceito de risco do tratamento de dados pessoal? Risco criado, risco proveito. Então, isso é interessante. Então, também a gente a partir que é um caos, que todo tratamento de dados é risco e sempre haverá risco. Então, eu acho que por isso que eu volto para aquele tema do direito, né? O conceito de risco do Código Civil brasileiro foi desenvolvido sob a ótica do risco nuclear. Né? O risco de tratamento de dados pessoais é igual, análogo a esse? Ou é um novo conceito de risco? Qual é o conceito de risco, a natureza jurídica desse conceito para o direito brasileiro? Porque senão a gente sai dizendo que toda atividade impõe risco, e aí qual que é a mensuração desse risco? Vão buscar metodologia e teste de ponderação, esquecendo o conceito jurídico de risco. Então, eu acho que assim, é muito importante a gente voltar a essas bases do direito privado, principalmente, para entender a compreensão do que nós vamos entender sobre atividade de risco. Porque eu olho para a Cíntia, assim, lembro de todos os colegas da ciência da computação, e a gente sabe que a maioria dos problemas de vazamento, de exposição, problemas técnicos, são problemas evitados ou evitáveis. Então, assim, eu não sei se essa mensuração drástica que muitas vezes a gente até faz, assim, sobre o tratamento, que é um horror, é um risco, né? Todos estamos perdidos, etc, etc.
é uma análise correta. Eu acho que tem que ser essa metodologia proposta pelo próprio autor, né, de uma análise de risco baseada quase como no caso concreto, é mais adequada do que uma análise de risco advinda da operação de tratamento em si, porque senão tudo é risco, né? Então, acho que é preciso separar fundamentalmente esses temas e cuidarmos para não levarmos as atividades de tratamento a analogias do conceito de risco que nós temos no Código Civil, ou a gente pode se convencer e fazer uma superação do conceito de risco, dizendo que este é um novo risco contemporâneo. No momento que foi criado os riscos do Código Civil, o risco de natureza ambiental, o risco de natureza nuclear, nós não poderíamos esperar que o legislador tivesse em mente e no seu horizonte de tratamento de dados pessoais. Agora tem, e talvez esse seja o novo risco contemporâneo. É uma tese também. Mas eu acho que a gente tem que fundamentar para sustentar e não simplesmente dizer que tudo é risco e já sair enlouquecidos, digamos assim, preenchendo formulários dizendo que é risco. Existirão situações que não haverá risco. Ou que não haverá, Juliano, ou que você tome a decisão de que aquilo é um risco baixo, a partir de alguma valoração ou de alguma análise, de algum diagnóstico que você faça. Então, você pode dizer, como você falou, eu tenho medidas de segurança X, Y, Z, eu sigo determinadas nomenclaturas, protocolos e assim por diante, então, eu, dentro daquele contexto, envolvendo o tratamento de dados, né, naquele cenário, daquela prestação de serviço, daquela relação com, né, um usuário, um cliente, seja quem for, eu posso chegar à conclusão de que o risco é baixo, né? Eu tenho essa decisão, essa tomada de decisão, né? Mas acho que é olhar para essas situações, né? Claro. Eu acho que o teu... Opa, desculpe. Não, desculpa te interromper, Cíntia. Só para complementar, antes de passar para o Bernardo, só para fazer uma analogia rápida aqui. Os colegas eventualmente conhecem, por exemplo, o WordPress, né? O principal sistema, o software utilizado para gerenciamento de sites e blogs, etc. WordPress, tá? Nós temos um índice elevadíssimo de invasões e vulnerabilidades advindas de WordPress. Com frequência, a gente vê clientes, enfim, com esse problema. Qual é o motivo, se vocês pesquisarem aí, que ocorre esse tipo de vazamento, esse tipo de invasão? A não atualização dos plugins. Então, simplesmente o administrador não entra e não clica em atualizar. Isso é risco ou é culpa? Essa atividade de risco? Então, é esse tipo de questão que eu acho que a gente tem que observar. Perdão, Cíntia, por te interromper. Não, eu Bernardo, acho que você está correto. Eu acho que você está perfeitamente correto. Por isso que eu falei que risco é um ciclo, né? Ou seja, não dá para você, não é uma tarefa de casa que você faz um dia na vida e depois esquece. Então, você precisa ter mecanismos internos para que seja atualização do plugin, seja a aquisição de uma licença devidamente autorizada de um software, né? Porque a gente sabe que muitas empresas ainda utilizam aí softwares não licenciados, e depois vão falar em compliance, né? Vão falar em riscos e assim por diante. Então, eu acho que é importante a gente olhar para essa etapa de entender quem é esse contexto, aonde estou, né? Para que a empresa possa olhar para ela mesma, né? E fazer esse mapeamento, né? Esse diagnóstico e poder se entender sobre a tomada de decisão. Então, acho que é muito importante essa discussão que você traz. Muito, muito bom. Bernardo? Acho que é o Bernardo que está com a mão levantada, eu estou vendo. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bom, queria só fazer um comentário também, assim, só para deixar uma pulga atrás da orelha do pessoal também, resgatando o que o Diego falou agora há pouco. Assim, queria só que a gente, como pessoas que estão estudando proteção de dados, escrevendo muito sobre o assunto, se a gente não tem que botar assim, uma dúvida se não somos nós que estamos, por ler todas as matérias sobre GDPR,
esses documentos que vêm da Europa, se forçando um pouco a barra de que a estratégia regulatória da LGPD é pelo risco. Por quê? Nós entendemos que a LGPD está, sim, dentro de um framework que vem pensando, vamos regular de dados e privacidade com base no risco, porque é uma regulação mais inteligente. Agora, será que a gente conseguiu chegar nisso com a lei? Me parece, assim, eu acho que nós estamos caminhando para esse lado, mas o texto da LGPD me parece que ele se aproxima mais de uma regulação de comando e controle do que uma regulação soft law principiológica. E assim, o que me parece claro em relação a isso é, por exemplo, quando no artigo 37 diz que o controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Ele sequer manda que a gente faça uma análise do risco inteiro numa empresa, no poder público. Ele diz, olha, quando é legítimo interesse, se registre. Ele sequer está mandando que a gente faça toda essa análise contextual que está nos considerandos do GDPR. Então, me parece, assim, para o que nós estamos discutindo hoje, me parece que, atualmente, uma pessoa que fizesse um relatório de impacto, por exemplo, mais checkbox, só dando sim, não, me parece que ele cumpre a LGPD, o que é extremamente ruim se a gente for pensar no futuro da sociedade brasileira, que nós queremos que as empresas usem o RIPD não apenas como medida de compliance, mas como processo de autorreflexão. O RIPD, para mim, a saída dele, assim, ele é tão importante porque ele é o principal ponto de contato com o regulador e com os titulares de dados, permitindo que você faça constantemente uma atualização das expectativas. Então, tu está ali se comunicando, falando com as partes interessadas e fazendo uma atualização dessas expectativas, mas também porque ele serve como próprio processo de autorreflexão da organização chegar e falar assim, olha, talvez aqui a gente esteja tratando o dado de uma forma um pouco mais invasiva, mas vamos, a partir dessas e dessas medidas de segurança, etc. e tal. O que me parece é que no atual sistema hoje, e o que tem vindo também lá do comitê, do CGD, enfim, todos esses relatórios do governo federal que a gente já tem visto, que tem saído até na frente dos documentos da ANPD, me parece que a gente está se aproximando mais de uma regulação de comando e controle, muito parecida com o que é também na ambiental, também, do que uma regulação em que o risco deve ser analisado, equilibrado, e a partir daí toma-se uma decisão. Eu acho que nós, como doutrinadores, entre aspas, a gente que está forçando essa barra um pouco, porque a gente já sabe que uma regulação pelo risco é mais inteligente num contexto de tecnologias. A gente sabe disso. E aí a gente quer ir para esse lado, e estamos empurrando a LGPD para esse lado, temos que continuar assim. Mas só essa pulga atrás na orelha. Será que o texto quis isso? O legislador quis isso? Não tenho certeza, sim. Queria jogar para vocês também. Ela está com a mão levantada. Aqui tem 3 pessoas com a mão levantada. Marcela e Bernardo, vocês querem falar alguma coisa ainda? Eu posso passar a palavra para eu só esqueci de baixar a mão. Desculpa, gente. Vou baixar aqui. Beleza. Então, Estela, pode falar. Só já vou abaixar aqui, não só para complementar um pouco, enfim, que a fala do Bernardo colocou e da fala do Juliano. Bernardo, a nossa legislação realmente, ela tem problemas, eu acho, concordo com você que ela tem problemas de avaliação de risco, ela tanto tem problema que, na verdade, depois que a gente faz o RIPD, se você não mitigar os riscos, né, na GDPR, obviamente, você faz o DPA e envia para consulta à autoridade. E nossa legislação, você não faz nada.
Você não tem previsto que você, uma vez que você fez todo o repeat, você fez a mitigação e continua tendo, enfim, esses riscos, não tem, você não manda para a autoridade, então para que você, né? Então é o próprio processo do jeito que foi desenhado, mas eu não creio também que seja uma opção para o legislador para lá ou para cá, até porque senão não tem enforcement da lei, né? Se a gente não pensar que é uma análise de risco, a gente tem sorte de ser vazado ou não em autoridade ver o que você fez, e aí é uma lista de burocracias. Então, acho que não tem muito saída, porque a gente não tem muito comando e controle também, né? Até porque não tem condições de ter, pela estrutura que é feita, inclusive, né? Não tem, a NPD não tem como controlar o tratamento de dados do país se você for fazer uma estrutura de comando, controle e fiscalização. Então, talvez a gente faça na doutrina, na regulamentação, etc., uma correção desses rumos, né, de funcionamento da lei. Agora, e é bom lembrar também, que eu acho que a gente tem que ter em vista que, para os grandes impactos, a gente sabe que na Europa já se discute muito que a análise de risco não foi suficiente, e a proposta de inteligência artificial, que são as análises, né, as operações que envolvem mais dados pessoais e mais consequências do uso de dados pessoais, ela tem lista de proibições, que antes não tinha. A GDPR não tem nenhuma proibição, é basicamente em risco. E tem uma grande discussão na Europa que, para os grandes impactos, para as grandes avaliações, isso não tem funcionado, e já está trazendo uma lista de proibições para a próxima legislação, então é para ter. Mas é só para lembrar um pouco, que eu acho que é um pouco para fazer um debate com a fala do Juliano, que a legislação da proteção de dados, que eu acho assim, não adianta a gente também... A gente está trazendo um instrumento que não existia, com uma linguagem própria, com uma doutrina própria, né, de fora. Então, é claro que não temos que importar tudo, e os guidelines, as decisões, né, e a decisão do interior do Tribunal do Holanda tal para cá, já tem nosso direito civil, nosso direito administrativo, que é usado. Mas a base da lei da proteção de dados é, sim, a avaliação de risco. E aí mas o que eu acho também é que a gente está, então, assim, não existe, se há proteção de dados, o processamento de dados causa risco ou não. Bom, a conformidade da lei, ela é construída a partir da avaliação de risco. Isso é um pressuposto das leis de proteção de dados. Então, na verdade, você sempre avalia. É claro que não necessariamente é de alto risco ou é de um risco muito grave, tanto é que ela vai modular os riscos, ela fala até de acordo com o tamanho com a organização, de acordo com o risco, de acordo com o impacto, etc. E às vezes, como foi falado, você faz uma primeira avaliação de risco e ela não precisa fazer um relatório, ela não tem problemas de risco. Então, fazer análise de risco não significa que os tratamentos de dados causam risco, mas eles têm que ser avaliados com a régua do risco, para saber como será a sua conformidade, se você pode tratar ou não, se você pode mitigar ou não. A primeira coisa, né, se você pode continuar com o tratamento, depois se ele se ajusta, né, a autorização legal, que é ex ante, tratamento justo, todos esses requisitos, né, finalidade, proporcionalidade, e depois, uma vez oferecendo risco, a mitigação de riscos. Mas eu acho que a gente tem algumas confusões super usuais aqui, né, que é de risco e de dano, né, que a gente às vezes fala, mas isso não tem risco, não. Assim, principalmente quando tem vazamento, também a discussão sobre risco e dano. E aí também tem, né, no Restow fala, né, de tipos de danos que pode causar, que são os danos materiais, mas também os danos imateriais, falamos até em um dos textos de danos sociais, enfim. E a outra coisa que eu acho que a gente também tem que pensar, que o risco não é só de segurança da informação, porque a gente acaba tendo uma visão no nosso mercado de que o principal risco é a segurança da informação, e acho que por causa de muito de ISO, a gente queria usar muito ISO, na verdade, como até colocaram, né, a apresentação, a maior parte das multas não são por segurança de informação, justamente porque, inclusive, na própria GDPR, ela fala também de segurança de informação, mas isso não é central, e na nossa LGPD também, ela não tem parâmetro de segurança de informação, ela fala que tem medidas técnicas, organizacionais, administrativas, mas isso também não é central. E é isso também, né? E a gente não pode avaliar os riscos só como segurança de informação, como a maioria, a gente vê muito nos projetos aqui, porque a gente está, enfim, engatinhando, não tem guideline, não tem esses parâmetros, por exemplo, né, no texto fala muito da CNIL, que é enfim, um parâmetro para avaliação de risco, né, da autoridade francesa, mas, enfim, todas têm, a ICO, enfim, a alemã, a espanhola, todo mundo tem sua própria
metodologia de avaliação de risco, como a gente não tem, a gente usa muito ISO, mais ISO até, e são muito metodologias voltadas para a segurança de informação, até porque os outros riscos, né, legais, ela não está né, não tá de acordo com a LGPD, não está adequada à LGPD, então a gente acaba não vendo isso na prática, que eu acho que é super importante ressaltar, mas é isso. Muito interessante, acho que essa discussão que tanto o Bernardo, a Estela também colocou em favor da abordagem, vamos dizer assim, do risco, né? Mas um outro ponto que eu adicionaria também para essa discussão que o Bernardo levantou e faz parte dessa pergunta feita, assim, algum princípio da prevenção, a concepção de privacy by design, ela necessariamente ela leva a gente a olhar de forma prospectiva, tratamento de dado com base como será implementado, os impactos serão causados a partir de um determinado produto, de modo a que respeite assim, direitos. Então, a partir de alguns elementos, talvez acho que não fique tão claro, mas podemos ter elementos na lei que aponte para essa abordagem regulatória. Mas, e aí vale pensar também se esse tipo de abordagem elimina elementos de uma regulação baseada em direitos, para eliminar certos pontos em que não se utiliza essa abordagem, para proibir certas, né, aplicações de inteligência artificial, como foi apontado aqui pela Estela, e tem sido uma abordagem proposta na Europa. Gente, eu não sei se tem ninguém ainda com a mão levantada, não sei se tem alguém que queira ainda falar mais sobre. Eu gostaria de deixar aqui ao Juliano e a Cíntia a oportunidade de poder assim, fazer suas considerações finais, já que a gente está se aproximando da nossa hora limite. Tenha vontade. Bom, colegas, acho que vou agradecer a contribuição, maravilhosa contribuição de todos, e acho que a gente cresce bastante nesses encontros e fundamentalmente nas nossas apresentações. Eu penso que, acho que não sei se foi a própria Estela, alguém referiu em um encontro, que é importante a gente distinguir a questão da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e do direito ou da doutrina da proteção de dados. E eu acho que esse artigo ele nos acena muito para essa questão de implementação, por todas as discussões que nós estamos falando. Porque, ao meu ver, eu acho que o que eu extraio assim desse debate, eu acho muito, até um pouquinho que você mencionou agora, Bernardo, é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma norma estruturada em um modelo de direitos. E se nós observarmos lá no próprio artigo 2º da Lei de Proteção de Dados, onde trazem os fundamentos, nós observamos fundamentos de direitos. E o ponto de riscos, ele aparece de uma forma muito tímida quando a gente verifica relatórios, etc. e tal. Então, me parece que esses pilares da Lei Geral de Proteção de Dados, eles vão sobrepor temas relacionados à implementação, que podem não, e ao meu ver, não devem se confundir com, digamos, esse aspecto dogmático da norma. Ou seja pela saída A, B, ou metodologia B, C, D, Z, o que for, posteriormente pode vir o STJ, o magistrado, ir lá e aplicar a lei seguindo direitos, e não obstante avaliações aí que a gente tem. Mas eu acho que a gente cresce bastante, eu agradeço a oportunidade de todos e as contribuições. A gente aprende muito, para mim foi um desafio, como eu disse para vocês, ler esse texto, porque como eu tenho, né, a gente não pode fazer tudo na vida. Então eu escolhi fundamentalmente estudar essas questões sob outro viés. Agradeço minha companheira aí, Cíntia, também pelo excelente diálogo e a todas as contribuições aqui realizadas, gente. Muito obrigado mesmo. Bem, só finalizando então, inicialmente agradeço a oportunidade, considero muito importante as discussões e o diálogo, principalmente entre o jurídico, né, o direito como grande área e a tecnologia. Quando a gente fala aí em
pessoas que são de outras áreas, né, e trazendo aí talvez cientistas da computação, engenheiros da computação, né, especialistas em sistemas, né, para que a gente possa construir junto, né, porque não é possível num ambiente, quando eu iniciei a minha fala, eu falei, né, do mundo que vivemos, ou seja, do mundo que é digital, né, e que está aí com um grande volume de dados, né, de todos nós, podemos dizer assim, sendo utilizado, tratado, manuseado, armazenado, transmitido, né, e assim por diante, e que nós, então, precisamos desse diálogo entre áreas para que a gente possa até rever, né, ou reencontrar conceitos, né, sobre essa nova situação, essa nova aplicação, essa nova vivência de nós, seres humanos, nesse mundo digital. Então, não temos aí respostas para tudo, né? Acho que o artigo foi bastante provocador, né? Permitiu ao Juliano e a mim visões, né? E pontos, né? E contrapontos diferenciados, e eu acho que isso é muito importante, a gente só cresce quando a gente tem visões diferenciadas, e a fala também da Marcela, do Bernardo, da Estela, e do Diego e da Isabela também foram importantes para isso, né, para que a gente possa olhar cada vez mais com mais elementos, né, para que a gente possa, então, construir esse caminho dentro da nossa legislação brasileira, que eu acho que ainda temos muito por fazer, mas que esse exercício aqui é maravilhoso. Então, agradeço imensamente e fico à disposição do grupo. Obrigada. Muito obrigada, Cíntia. O Juliano já teve que sair, mas então só tenho a agradecer a todos por mais um encontro maravilhoso. E nos vemos daqui 2 semanas, então. Pessoal, obrigado por tudo, obrigado a todo mundo. Obrigada. Um abraço. A gente Obrigado, continua falando pelo Telegram. Isso. Obrigada. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.